mudanças climáticas que afetam todo mundo. E nós sabemos bem quem são os causadores desses desastres naturais, né? A Austrália, por muito tempo admirada por suas paisagens exuberantes e pela qualidade de vida, enfrenta um paradoxo cruel. Enquanto se destaca entre os países com maior índice de desenvolvimento humano, vive também as consequências mais severas da crise climática global. Nos últimos anos, eventos extremos não são mais exceção. Incêndios devastadores, inundações históricas, ondas de calor intensas e secas severas definem um novo padrão climático. Mas como chegamos até aqui? Para entender essa crise, é preciso compreender o conceito de mudanças climáticas e, principalmente, o papel do ser humano nesse processo. Mudanças climáticas são, então, alterações significativas no clima da Terra, como o aumento da temperatura média, a elevação do nível do mar e a intensificação desses eventos extremos. No caso da Austrália, como a gente está conversando, as atividades humanas, elas desempenham um papel central nessa modificação, nessa interferência no clima da Terra. Esses processos, né, como a gente sabe, a Austrália é um dos países que mais exportam, um dos maiores exportadores mundiais de combustíveis fósseis, como o carvão, o gás natural, além de ter uma das maiores emissões per capita de CO2, né? Então, assim, essa dependência poluente, essa dependência energética que polui toda a atmosfera da Terra é fonte inesgotável para o aquecimento global, né? Então, toda essa atividade ela intensifica secas prolongadas, incêndios florestais, como a gente viu na Amazônia recentemente. Isso tudo interfere, tudo isso que a Austrália causa interfere em toda a atmosfera do mundo todo, né? Ondas de calor cada vez mais frequentes, do frio também, porque a gente tem esses dois ápices, muito frio, muito calor, tudo isso causado por esses desastres naturais, vindo tudo do aquecimento global. Então, voltando para o território australiano, isso também está cada vez mais frequente devido a toda essa emissão causada pelo país. E a responsabilidade humana é inegável. Em 2007, a Austrália liderou o ranking de emissões de CO2 per capita. E mesmo em 2022, sua economia depende fortemente da exportação de combustíveis fósseis, como o carvão, uma das fontes de energia mais poluentes do mundo. Essa contradição evidencia a urgência de mudanças. Um país desenvolvido, mas ainda dependente de práticas insustentáveis. E não é apenas a sociedade humana que sofre. A biodiversidade única da Austrália, com espécies endêmicas e ecossistemas frágeis, está especialmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. A Austrália abriga algumas das espécies mais únicas do planeta, como cangurus, koalas e diversas aves que não existem em nenhum outro lugar. Logo, são espécies endêmicas, espécies únicas que existem em uma determinada região. Além disso, o país possui ecossistemas extremamente sensíveis, como a Grande Barreira de Corais, o que é o maior recife de corais do mundo. O aumento das temperaturas e a acidificação dos oceanos tem causado episódios recorrentes de branqueamento, o que compromete a sobrevivência de milhares de espécies marinhas. E esse desequilíbrio não afeta somente a biodiversidade marinha, mas também prejudica setores importantes da economia, como o turismo e a pesca. Isso, além de ameaçar a segurança alimentar de diversas comunidades costeiras. A crise australiana revela de forma clara a interconexão entre o colapso ambiental, social e econômico que afeta o mundo todo. Entender essa realidade é o primeiro passo para transformar o futuro. O modelo econômico da Austrália impulsiona e agrava a crise ambiental que agora assola. A Austrália é uma das maiores exportadoras de carvão do planeta. Apesar de sua pequena população, está entre os maiores emissores per capita do mundo. A mineração e a queima de carvão alimentam a economia, mas também o aquecimento global. A agricultura extensiva, especialmente em Queensland, lidera um ritmo alarmante de desmatamento. Quase 400 mil hectares de vegetação nativa derrubados entre 2015 e 2016. O desmatamento em larga escala causa perda irreversível de habitats naturais, colocando em risco diversas espécies endêmicas da Austrália. Além disso, compromete a qualidade do solo, aumenta a erosão e intensifica as emissões de gases do efeito estufa, o que agrava ainda mais as mudanças climáticas. Além disso,
A remoção da vegetação nativa afeta também os ciclos hidrológicos, tornando as regiões ainda mais suscetíveis a secas e incêndios. Mas não é só o campo. O estilo de vida urbano também pressiona o meio ambiente. Consumo elevado, uso intensivo de carros e desperdício de recursos naturais aumentam a pegada ecológica das cidades australianas. As consequências são sentidas na pele: ondas de calor mais intensas e enchentes e incêndios que ameaçam a segurança e a qualidade de vida. O verão negro, Black Summer, de 2019 e 2020, chocou o mundo. 3 bilhões de animais mortos ou desalojados, 18 milhões de hectares queimados, quase 6 mil edifícios foram destruídos. A pior crise para a fauna registrada na história moderna. Mas os impactos não pararam por aí. A tragédia também expôs a vulnerabilidade da saúde pública. A fumaça tóxica encobriu cidades inteiras, colocando Canberra, a capital australiana, entre os locais com a pior qualidade do ar no mundo naquele período. Além das florestas e cidades, as áreas rurais sentiram de forma intensa os efeitos das mudanças climáticas. Secas prolongadas, como a gente vem vendo, elas têm prejudicado diretamente as produções agrícolas em diversas partes da Austrália, mas principalmente no sudeste. A escassez de água ela afeta o crescimento das lavouras e reduz a produtividade, além de aumentar muito os custos de irrigação, porque, novamente, quando a gente tem essa escassez de água, o custo da água ele vai lá nas alturas. Ele reduz essa produtividade e compromete muito o estresse hídrico, a escassez hídrica que compromete a saúde dos gados. Então, os pecuaristas eles sofrem com esses danos, essas perdas significativas, impactando a segurança alimentar nacional e a economia de toda essa nação, no caso a Austrália. Então, tudo interfere, tudo está interligado. Uma coisa conecta a outra e pode acabar gerando um colapso nacional. As secas, cada vez mais frequentes e severas, comprometem a segurança alimentar, elevam os custos de produção e ameaçam a subsistência de milhares de agricultores. E não foram apenas as florestas e o campo que sofreram. O impacto chegou também aos mares. O Black Summer teve efeitos devastadores também nos ecossistemas marinhos. A Grande Barreira de Corais sofreu um dos piores episódios de branqueamento da sua história, afetando cerca de 60% da sua extensão total. Esse fenômeno ocorre quando os corais, estressados pelo aumento da temperatura da água, expulsam as algas que lhe fornecem nutrientes, perdendo então a sua cor e vitalidade. E essa morte dos corais compromete toda a cadeia alimentar marinha e ameaça setores importantes da economia australiana, como o turismo e a pesca. O desaparecimento desses recifes ameaça a biodiversidade marinha, o turismo e a segurança alimentar de milhares de pessoas que dependem da pesca. Enquanto o mar perde vida, a costa enfrenta novos perigos. Inundações e ciclones obrigam comunidades costeiras a evacuar, causam danos à infraestrutura e provocam traumas psicológicos profundos nas populações afetadas. Esses eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes e intensos, deixando clara a urgência de ações eficazes contra as mudanças climáticas.